Olá, senhoras e senhores, está começando o primeiro Santa Correria. Eu sou Marcos Piangers e do meu lado ele, o único, inigualável, maior marqueteiro deste Brasil. O nome dele é João Branco. E aí, galera, muito prazer estar aqui. Tá na correria aí? Aposto que o pessoal tá na correria também, igual a gente. Então, esse podcast aqui não é para fazer você parar a correria, não. Mas é pra gente correr junto com você. Agora você tem alguém para correr de mão dada aí com você, não é isso? E correr numa cadência, a gente precisa entender por que a gente está sempre correndo, por que está todo mundo o tempo todo na correria e como que a gente pode transformar essa correria em algo que seja um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais santo, ou seja, que a gente consiga construir aquilo que a gente faz no trabalho, na nossa realização profissional e na nossa família de uma forma realmente conectada com as nossas virtudes, as nossas forças, aquilo que a gente realmente pode fazer de transformação no mundo. O nome é Santa Correria, não é só correria. Por quê? Porque existe um lado divino no corre nosso de cada dia, que talvez você não tenha parado para pensar. Hoje eu estava vindo para cá, peguei o trânsito, aquele carro, aquela buzinada que você toma aqui, aquela motinho que passa ali. Lembrei que todo dia, Piangers, todo dia eu fazia o mesmo trajeto para ir para o trabalho. Todo dia você pega aí o seu carro, aquele busão, você pega a sua condução e vai para esse lugar onde você faz o seu ofício, a sua ação comercial, isso que você chama de profissão. E aí todo dia nesse caminho você tá já pensando nos problemas, aquilo que você vai resolver, o que vai acontecer, como é que vai, como é que não vai. E aí eu imaginei, se um dia você desse carona para alguém que junto com você no carro olha para você e fala: nossa, olha que flor bonita aqui no caminho. E você que pega esse caminho todo dia nem parou para perceber o que tem pelo seu caminho, quem vai passar pelo seu dia hoje, que oportunidade que você tem de fazer a diferença na vida de alguém, que chances maravilhosas você vai ter de desfrutar esse presentão que você ganhou chamado vida. Esse podcast aqui não é para parar sua correria, mas é para ser essa carona. É para ser esse cheiro gostoso que você pode sentir aí no meio do caminho. Alguém que vem para te ajudar a perceber o que tá aí de legal, de maravilhoso, de sorriso dos seus filhos, de chefe que de repente está precisando de uma ajuda no seu dia a dia. Trabalho, família, família, trabalho. Os dois temas que mais ocupam a nossa agenda, não é não, Piangers? Seja bem-vindo ao Santa Correria! Aí vai entrar uma vinheta. Trabalho, família, família, trabalho. Existe um lado divino no corre nosso de cada dia. Esse é o Santa Correria, o lado divino do corre nosso de cada dia. Eu, Marcos Piangers e João Branco, toda segunda-feira, trazendo conversas com gente que corre muito, mas não deixa de estar conectado com as coisas que mais importam na vida. Tudo isso toda segunda-feira aqui nos canais do Santa Correria, com o patrocínio de Reserva e Chevrolet. Sabe, Piangers, que quando a gente começou a conversar, né, sobre esse podcast, uma das coisas que a gente falou no começo foi que a gente gostaria que o Santa Correria fosse como um companheiro na viagem das pessoas, né? Sim. Então você imagina alguém que está dirigindo, escutando a gente, ter uma experiência como essa aqui, ou em outro carro, ou até mesmo no transporte público. A gente queria ser uma companhia de alguém que está andando, indo para o trabalho, mas que a gente está lá do lado, indo junto com essa pessoa, seja na ida, seja na volta, fazendo ela perceber um pouco mais como é que foi o dia dela, tentando fazer ela lembrar as coisas boas que aconteceram, mentalizar as coisas boas que podem acontecer no seu dia. É para isso que existe esse podcast, para ser um passageiro que vai com você na Santa Correria. Porque hoje vai acontecer muita coisa importante no seu dia, sabia? Às vezes a gente acha que o que é importante é: hoje será que eu vou vender muito? Hoje será que eu vou atingir muito resultado? Hoje será que eu vou bater meta? Hoje será que eu vou ser promovido? Mas tem coisas que realmente importam, Piangers. O que realmente importa é isso, é a gente conseguir ter uma vida leve, né, bem acompanhada, uma vida que está conectada com a gente mesmo, com os outros, com as pessoas que a gente ama,
que realmente importa é isso. Às vezes a gente fica que nem uns robozinhos indo pra trabalhar, bate meta. E aí, bateu meta esse mês que vem tem outra meta, mano. Não pode ser essa coisa mais importante na sua vida. O mais importante é essa conexão com a gente mesmo, com as nossas forças, a nossa calma, a nossa paciência. O silêncio é importante. O silêncio é importante para você ter um tempo para você mesmo, para você chegar em algumas conclusões. E o Santa Correria é essa. Eu acho que a nossa missão é essa mesmo. É falar de um jeito para as pessoas que a gente possa ser companhia, uma companhia agradável. Fico muito feliz porque você, João, é uma boa companhia para mim, cara. Você é uma companhia agradável, inspiradora, me fortalece. Então vamos junto nessa correria aí. Isso. Vamos junto. A gente tá dentro de uma bela máquina aqui que tá ajudando a gente aqui agora. Mas eu não sou máquina, você não é máquina. Você que tá escutando a gente aí agora, você também não é máquina não, hein? Você trabalhar igual uma máquina, você vai ser substituído por uma bonitona, igual essa aqui, inclusive. Mas do nosso jeito, nenhuma máquina consegue trabalhar. Então hoje vai lá e dá o seu melhor no seu trabalho, coloca o seu coração, vai com o seu jeitão. Ah, João, mas eu tenho um jeitão assim, sabe? Eu sou meio brutão, eu sou meio chorão, eu sou meio nervosa, eu sou muito carinhosa, eu não sei como é que você é. Mas hoje trabalha do seu jeitão lá, trabalha com o seu coração, com o seu sorrisão, com essa sua teimosia, com essa sua capacidade de negociação. Seja você, não seja uma máquina, seja uma pessoa, porque a gente precisa do que você faz no seu trabalho. Eu preciso do que você faz, sabia, Pênis? Márcio, eu também preciso do que você faz. O seu trabalho faz diferença na minha vida. Amém. O seu trabalho faz diferença na minha vida também. Bom, para começar, a gente tem uma ideia de sempre começar o programa com uma foto da gente criança. E aqui no estúdio temos uma foto de João Branco, criança, ele que naquela época já era um garoto afeito aí às câmeras, fazendo uma careta, estudava no Instituto de Educação... Itamaraty. Instituto Educacional... Itamaraty. Itamaraty, onde é que é isso, João? Olha, essa foto, gente, tem história, hein? Por trás dessa foto aí, eu devia ter aí uns 8 aninhos de idade, e a verdade é que nessa época... Descreve a foto para quem tá só ouvindo. Essa é uma foto de um garotinho, assim, bem bochechudinho, usando um boné virado para trás, azul, sorrisão no rosto, cara de quem já tá fazendo arte na escola. Cara, é o típico cara de filme, né? Tipo, menino maluquinho total, assim, com o boné virado pra trás, aquele cara já com a cara de que é danado. Você era um cara danado na escola, assim? Eu era bem humorado, eu não era aquele que aprontava, mas você nunca ia pra direção, você nunca foi, tipo, suspenso, quase expulso? Não, mas não porque eu não ficava conversando, mas eu era espertinho pra não ser pego. Entendi. Essa carinha. E eu lembro desse dia, você acredita? Me conta. Esse dia aí era o dia do meu aniversário. Que massa, irmão. Você tava fazendo quantos anos? Eu devia estar fazendo aí talvez uns 8 aninhos, por aí. Tá. A verdade é que pouco mais, talvez, ali uns 10, não? 9, 10? Não, acho que não. Uns 8 mesmo? Era novinho mesmo. E eu tinha dificuldade de me adaptar em escolas. Eu ficava lá, você ficava com vontade, então, velho. Eu gostava de bagunçar, eu não queria, e veja bem. E um dia, a minha mãe achou uma escola de orientais, de japoneses, lá no nosso bairro, que é esse colégio que está aí, lá na Vila Mariana, em São Paulo, onde eu estudei essa primeira infância, e eu praticamente era o único não oriental da escola inteira. Cara, que interessante, meu. Então você estava rodeado de orientais, foi também lá aprendendo outras culturas, de repente outros termos, né, de idioma. Eu tive que aprender a lutar um judozinho, né? Eu fiz judô também, mano. Pra me inteirar ali. Você foi até qual faixa? Eu fui bem iniciante, mas eu tenho uma medalha. Branca, amarela, verde, marrom, preta. Eu acho que eu não cheguei na roxa. Aí você ganhava uns danzinhos aqui assim. Isso. Mas... Aprendi um pouquinho de origami. Legal. Aprendi a ficar com vontade de comprar um daqueles estojos que você aperta o botão, pode crer, meus amigos tinham Eles também. tinham tudo esses estojinhos, eu não tinha, mas eu gostava. E foi aí que eu aprendi, então, a primeira infância. E olha aí, a carinha do Joãozinho feliz no seu aniversário. Cara, eu acho maravilhoso, assim, a gente começar com a infância sempre, porque acho que a infância, ela mais ou menos já dá uma pista de como que a gente vai ser no futuro, né? Uma vez eu conversei com uma parteira
E ela disse que antigamente, ela é uma parteira de mais de 50 anos, antigamente ela tirava os bebês e os bebês vinham sempre com o olho fechado. E aos poucos ela foi vendo que os bebês mais modernos já vinham de olho aberto, eles já abrem o olho mais, né, mais logo. E aos poucos, assim, ela diz assim, nas últimas décadas ela foi pegando os bebês e vendo e olhando para os bebês e através, não sei se da experiência ou através dessa transformação dos bebês já estarem um pouquinho mais desenvolvidos hoje em dia, ela diz que pega um bebê e diz, esse daqui é danado. E pega um outro e diz, essa aqui vai ser bem tranquilinha. Aí pega um outro e diz, esse vai ser estudioso. Ela já mais ou menos sente como que vai ser a criança. E eu gosto dessa ideia. Assim, acho que é importante todo mundo que está ouvindo e assistindo saber que eu e o João, a gente é meio romântico, assim. A gente acredita no melhor do ser humano. A gente acredita que o ser humano, nenhum ser humano vem ruim para o mundo. A gente acha que a maldade e a perversidade que muitas vezes existe no mundo é fruto de algum tipo de trauma, e o trauma é gerado por alguma relação que é menos do que profundamente amorosa. Então, de alguma forma, a gente acha que todo mundo é bom e que no fundo de todo mundo existe uma conexão com o divino e existe uma conexão com o melhor que aquela pessoa pode ser, e muitas vezes a gente tem esse comportamento que nos deixa aquém do que a gente realmente pode ser, o que a gente realmente pode realizar, o amor que a gente realmente pode espalhar, porque a gente foi de alguma forma abafado ou foi, né, limitado no nosso potencial. E aí, falando sobre limitação de potencial, a gente tem que falar sobre um sistema educacional que você não se enquadrava e que a gente tem tantas crianças não se enquadrando e tantas escolas que percebem uma criança que fala como algo ruim, que corre como algo ruim, que faz bagunça é algo ruim, fazer barulho é algo ruim. Uma vez eu vi uma pesquisa que perguntou para mais de 1.000 crianças como seria a escola ideal, né? E aí uma das verbalizações as duas verbalizações mais repetitivas eram um lugar onde eu posso correr e onde eu posso conversar. Que são duas coisas tão típicas de criança e tão típicas, tão intrínsecas ao ser humano. Me incomoda profundamente a gente treinar crianças para serem robozinhos, dizendo, você não pode fazer barulho, não pode correr, não pode conversar, não pode rir. Quando a gente, no fundo, quer crianças felizes, e a gente, se fechar o olho e imaginar uma criança feliz, ela está fazendo barulho. Nenhuma criança feliz está quieta, né? Quando a gente diz, imagina o seu filho feliz, ele está dando risada, ele está fazendo barulho, ele está fazendo bagunça, ele está experimentando com as mãos, ele está explorando o mundo. Então é um assunto que me apaixona no sistema educacional. Fico feliz que você tenha se enquadrado, pelo menos num instituto, numa escola. E depois você seguiu nessa escola muito tempo? Fiquei até a 4ª série, aí depois fui para uma escola um pouco mais tradicional, e aí olhando muito para o vestibular, né? Uhum. Porque também muitos pais acabam se preocupando muito com o que os filhos vão ser quando crescer como profissão, qual vai ser o seu trabalho. Certamente, você que está escutando aí a gente, tinha, né? Quando eu era criança, eu queria ser um piloto, eu queria ser uma top model, eu queria ser um astronauta, eu queria ser... não sei. Será que você queria ser Seus filhos falam o que pra você? Os meus filhos falam coisas malucas. Meus filhos falam que eles queriam ser goleiros da seleção, queria ser uma bailarina, queria ser alguém que faz festa o tempo todo. Legal. Eles não estão muito, né, ligados nas profissões, mas eles olham muito a nossa relação com o nosso trabalho, quanto que isso ocupa da nossa agenda, da nossa energia, do nosso dia a dia, e a gente está o tempo todo ensinando para elas como tem que ser essa nossa relação com o nosso trabalho, mesmo sem perceber. O Matheus tem 9 anos. Isso aí, eu sou papai. A Júlia, 7 anos, é isso? Nós somos papais, eu e a Nathalie, minha esposa, somos papais do Matheus, de 9 aninhos, da Júlia, de 7 aninhos, que tem mais ou menos essa idade aí da foto, e esse é o tipo de conversa que a gente tem. Agora, aqui na parede, não tem só a minha foto, hein? Tem também a foto de uma figurinha aqui, gente. Pela primeira vez na história, alguém viu o queixo do Pianges. Eu pensei que a gente ia colocar aqui uma foto de uma criança barbudona assim, ó, que já nasceu assim, porque eu nunca vi ele sem isso. Mas eu tô vendo aqui uma criança ousada, já com um look de verão, bem moderno. Que história é essa, Pianges? Quantos anos você tinha aí? O que aconteceu aí?
sei quantos anos você acha que eu tenho ali, meu. Devo ter uns 4, 5 anos. Eu vou descrever para quem não tá assistindo. Eu tô numa praia, provavelmente a Praia da Joaquina. Minha mãe me levava muito pra Praia da Joaquina. Minha mãe me criou sozinha, né? Dona Heloísa. E ela ia com as amigas. Minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul. Todas as amigas se formaram em nutrição. Foram todas para Florianópolis para conseguir emprego. Muitas conseguiram emprego em Florianópolis, então viviam numa espécie de comunidade, né, de mulheres ali, morando distantes da família. E nessas daí a minha mãe engravidou em Florianópolis e, por conta do meu pai biológico não querer, né, participar do processo, minha mãe então me criou rodeado de mulheres. Eu brinco que eu fui criado por lobas. E essa alcateia me levava pra praia o tempo todo, por isso que eu sou cheio de pintinha na pele, né? Porque, pô, eu era branquinho, alemão, ia pra praia direto, ficava cheio de sardas, né? Até hoje eu tenho muita sarda, odiava passar protetor solar e me vejo ali de novo, repito o que eu disse, cara, nenhum menino vem ruim pro mundo, sabe? Me lembro de ter muito carinho, muito afeto por crianças menores do que eu. Me lembro de comer muita areia nessa Praia da Joaquina aí, que a minha mãe não come, é muito bom. Me lembro de ser apaixonado por doce, minha mãe não permitia que eu comesse doce porque era nutricionista, então tudo que eu achava de chiclete, bala. Me lembro de ir de barraca em barraca pedindo picolé de molango para as pessoas que estivessem na praia. E basicamente me lembro da minha mãe me cuidando amorosamente. E depois dessas mulheres que te cuidaram, vieram outras mulheres também. A vida exigiu de mim que eu me tornasse um homem que cuidasse de mulheres, né? E que aprendesse a ser pai, homem e marido através das mulheres, por incrível que pareça. A minha esposa, Ana Emília, tô casado há mais de 20 anos. Você tá casado há quanto tempo? Mais de 20 anos, entre namoro e casamento. Você conheceu essa mulher? Lá pelo ano 2000. 2000, eu fui 2000. 28 de março de 2000, não esqueci da data, amorzão. Pra mim é 2002, mas eu me esqueci da data. E a minha esposa também se esqueceu da data. E a gente briga com alguns amigos que estiveram no nosso casamento. Qual é a data do casamento? A gente comemora 12 de junho. A gente comemora o Dia dos Namorados. E da Ana vieram Anitta e Aurora, as meninas que depois me ensinaram a voltar a me conectar com aquele menininho ali. Voltar a me conectar com um menino que busca ser bom, bondoso, generoso, honesto, gentil, né? E de vez em quando danado. Tô ali com o joelho todo ralado, porque minha mãe me criava soltão, e eu acho que é bonito isso também. A gente foi criado solto, tá ligado? Hoje em dia a gente, infelizmente, vive numa sociedade que tenta super proteger a criança. Eu não sou contra proteger a criança, pelo contrário, a criança tem prioridade na proteção, a gente deveria cuidar amorosamente de todas as crianças. Acho que toda criança é nosso filho. Não importa se você tem um filho que tem problema de aprendizado ou se o seu filho é o melhor da escola, não importa se ele sofre bullying ou se ele faz o bullying, toda criança é nosso filho. Então, cuidar das crianças acho que deveria ser prioridade para qualquer sociedade. Mas me parece que às vezes a gente super protege. E aí o filho não pode ter aquele joelho forte. E fazendo uma metáfora, acaba que a alma das nossas crianças fica mais fragilizada quando ela não lida com a frustração, quando ela não sobe em muro, quando ela não rala o joelho, quando ela não aprende na brincadeira, né? E na brincadeira se aprende tanto, né? Se aprende a fazer amizade, a superar dificuldades, aprende uma certa política, né? Agora é sua vez, agora é minha vez. Mas você já foi 2 vezes, deixa eu ir agora, né? Eu acho que é muito proveitoso quando a gente brinca na rua. Muito legal, né, gente? Olhar nossas fotos de criança, lembrar da nossa infância, imaginar as coisas que a gente fez quando era pequeno, tudo aquilo que marcou a nossa vida, a nossa caminhada, né? Eu tô vendo a gente aqui bem vestido, hein, Piages? Tão bonito. Tão bonito. Estamos com os tênis legais. Você que é o maior marqueteiro do Brasil, agora ninguém te segura. Agora é o seu momento, João Branco. A gente tá vestidão assim porque a gente tá aqui junto com o apoio da Reserva, que mandou todos esses looks legais pra gente. Mas a parte que eu mais gostei, sabe qual foi? Vou dar um look aqui, ó, pro pessoal da câmera, ó. Aí, ó. Essa lá em Curitiba, chama de pisante isso daqui. Olha só, tô com esse tênis bonitão aqui da Reserva. Quando eu olho, vou até fazer assim, ó. Olha aí. Olha só essa sola, gente. Tá bonito, tá cheiroso. Quando eu olho a sola do meu tênis, algo vem à minha mente
além do design, do conforto e de ter um tênis legal, mas é sobre as pegadas que eu deixei por onde andei. A gente está olhando aqui fotos de crianças, lembrando da nossa caminhada, lembrando de por onde a gente já passou. Você já parou para pensar que pegadas que você deixou por onde você andou? Que marcas que você deixou? Você deixou um perfume gostoso? Ou você deixou aquela memória de alguém que, nossa, ninguém aguentava mais ter aquela pessoa junto naquele ambiente? Quando eu olho a gente, quando crianças, eu começo a lembrar de tudo aquilo que a gente já fez, de tudo aquilo que a gente já viveu, da importância da gente ir construindo memórias legais na vida das pessoas que passaram por perto da gente. Imagina se você fosse ouvir depoimentos de pessoas que já passaram pelo seu caminho, como foi estar com você, viver com você nos anos anteriores? Como é que foi passar a pandemia perto de você? Como é que foi passar a época do colegial perto de você? Como é que foi passar o primeiro emprego perto de você? Como é que foi estar perto de você quando nasceu seu primeiro filho, sua primeira filha? O Piaget tem um livro chamado Carta para o Meu Jovem Eu. Imperdível, né, gente? Baita tema legal. Piaget, se você tivesse que dizer alguma coisa para esse menininho aqui da foto, esse pianjinho, o que você diria para ele de mais legal? Eu diria alguém me disse uma vez, sabe? Alguém me falou, sabe? Continua assim, sabe? Seja autêntico. Minha mãe falava, você não é todo mundo. Não fica tentando fazer o que todo mundo faz. Acho que isso me veio em vários momentos, sabe? Até na faculdade, assim, eu me lembro de um professor me falando isso. Cara, não deixa roubarem essa sua autenticidade. E acho que é algo que eu falaria para mim mesmo, mas algo que eu falaria para todo mundo. Acho que todo mundo tem meio que uma mistura divina, sabe, aqui dentro, assim, tem todo mundo tem ali um caos de emaranhado genético que tem alguma coisa bonita ali, sabe? Tem uma frase que eu gosto que é: toda pessoa é tão bonita quanto um pôr do sol. E quando eu vejo um pôr do sol, eu não fico dizendo assim, peraí, tinha que ser mais laranja aí. Sabe aqueles caras que só reclamam? Que não, isso aí tá roxo demais hoje. Não gostei do pôr do sol. Em geral, a gente faz isso um pouco com pessoas, né? A gente diz, não, você tem que mudar, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Eu acho que não tem nada mais triste do que a gente viver uma vida tentando ser o que a gente não é. Como se a nossa alma ficasse quebrada. Como se quando eu tô no lugar errado, eu sentisse que eu tô no lugar errado. Quando eu tô fazendo algo que não era para eu estar fazendo, eu sentisse que é algo que eu não era para eu estar fazendo. Então essa busca, né? Essa busca pela gente mesmo, eu dei risada agora porque eu pensei uma vez em botar na minha lápide, passei a vida numa curiosa busca por mim mesmo. Né? Porque no final das contas a gente fazer esse caminho para dentro eu acho que o caminho que para muitas pessoas é o mais inconveniente e doloroso, mas o mais necessário também para a gente descobrir realmente o que a gente veio fazer aqui. Tem um provérbio também que eu gosto que diz assim: espero que você viva tempo bastante para entender por que você nasceu. Muito bom. Que aí você, nessa busca de dizer sim para aquilo que o seu corpo, para aquilo que a sua alma diz sim, para aquilo que o seu coração diz sim, você consegue então navegar de uma forma mais fluida, né? E dizer não para tudo aquilo que seu corpo, sua alma, seu coração diz não, eu acho que é um ato de coragem. É um ato de coragem num mundo que não permite muitos atos de coragem. Muito bom. Sabe que eu também concordo com tudo isso, Piaget, e acho que tem um lado muito legal na autenticidade, que é a gente ver coisas nos outros que vão além. Quando a gente tem a liberdade e consegue ser a gente mesmo, a gente reflete algo mais. Você falou, existe algo divino dentro de nós. Tem gente que fala que isso é a imagem e semelhança daquele que nos criou. Mas o fato é que cada um de nós, quando consegue ser o que é de verdade, o que nasceu para ser, o como foi criado para ser, isso transborda. Isso até emociona às vezes. Quando você vê alguém que é assim, nossa, aquela menina foi lá, pegou o microfone, cantou de um jeito que eu nunca vi ninguém fazer. Não é que ela foi a mais afinada,
Não é que ela tinha a melhor técnica, mas ela mostrou algo que é divino nela. Aquela pessoa, ela consegue pegar o carro e pilotar do jeito que... Aquela pessoa consegue me ouvir com uma paciência, com um coração quente, e a gente vai descobrindo todas as características que refletem essa imagem e semelhança, que cada um de nós tem uma. Você tem algumas, eu tenho outras. Eu olho para minha esposa e falo assim, caramba, minha esposa adora ser elogiada. Eu não preciso tanto que alguém fique falando para mim assim, nossa, como você tá bonito hoje, como você não tá. Mas ela é assim. E ela também reflete a imagem e semelhança de alguém que também é assim, que adora ser elogiado, reconhecido. Eu olho para os meus filhos, naquela inocência, naquela beleza, ela tá lá gostando de fazer isso, fazer aquilo, de brincar, de abraçar. Puxa, tá o tempo todo querendo abraçar, querendo um amorzinho, querendo um carinhozinho. Ela, sendo ela mesma, me completa e a gente vai descobrindo tudo isso que a vida tem para nós. Nessa diferença que a gente vê nas autenticidades, a gente se completa. Eu descubro que eu preciso de você, eu descubro que o outro precisa de mim, e sendo eu mesmo, um vai preenchendo o vazio que tem dentro do outro. Eu brinco que é tipo aquele brinquedo de criança, que aos 4 anos a criança fica lá 3, 4 anos tentando colocar uma bolinha na bolinha, e o triângulo no triângulo, e a estrelinha na estrelinha, e muitas vezes a gente quer que a bolinha seja quadrado. Não, você vai se encaixar aqui com o martelo, vai lá e pum, 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 vai ficar nessa escola aqui, você vai ser o que o papai mandou, ou você vai se enquadrar nessa empresa aqui de qualquer jeito, né? E aquilo para uma bolinha, é totalmente desconfortável estar num lugar que é um quadradinho, né? Porque você vai estar ali super amassado nesse processo. E como é que você acha que uma pessoa consegue fazer esse caminho de reconectar consigo mesmo, aceitar suas peculiaridades, viver rodeado de pessoas que aceitam também suas diferenças? Porque isso é um desafio da modernidade, né? A gente achar... Eu estou falando aqui sobre ser a nossa melhor versão, sobre dizer sim para aquilo que o nosso corpo diz sim, né? Eu acho que boa parte da nossa sociedade ansiosa, deprimida, cheia de burnout, pensando em mudar o tempo todo de emprego, acho que tem a ver com isso, com os sims que a gente disse para aquilo que o nosso corpo dizia não, e com os nãos que a gente disse para aquilo que o nosso coração, nossa alma, nosso corpo dizia sim. Só que ao mesmo tempo é perigoso, porque a gente vive numa sociedade que nos exige pagar boleto, que quase foi o nome desse podcast aqui. Esse podcast poderia se chamar como? Clube dos Boletos. Clube do Boleto, né? A gente pensou, inclusive, em trazer boletos aqui para as pessoas, para os convidados pagarem o boleto da audiência. Se você gostou dessa ideia, coloca aí nos comentários, porque acho que muita gente gostaria de ter os boletos pagos pelos nossos futuros convidados aqui nesse podcast. Mas, de qualquer forma, que dicas que você dá assim, para uma pessoa conseguir se conectar com aquilo que faz, ou conseguir conectar com um propósito no trabalho, ou achar aquilo que veio fazer no mundo? Olha, gente, tudo que você não vai escutar aqui nesse podcast são dicas mágicas, segredos ocultos, uma lista de coisas que é só você fazer essas 3 que você vai encontrar todas as respostas que você precisa sobre esses dilemas de família, trabalho, de propósito, significado de vida. Eu acho que a gente vive as mesmas dores e aqui a gente está para compartilhar um pouco de inspirações, opiniões, provocações e ajudar você a enxergar com outros pontos de vista. Como que eu acho que a gente pode dar um pouquinho mais de propósito e entender aquilo que a gente nasceu para fazer? Primeiro, observando a gente mesmo, observando aquilo que a gente percebe que tem de habilidades, de dons, de talentos. Sabia que você nasceu com um conjunto, um pacotão aí de talentos que só você tem? Sabia que tem coisas que só você é capaz de fazer? Assim como tem coisas que só o Pianges é capaz de fazer e tem coisas que só eu sou capaz de fazer. Eu não estou falando que eu sou o melhor do mundo em nada, mas existe um combo, um conjunto de coisas que as suas experiências, os seus sentimentos, a sua história, as suas habilidades, que você vai descobrindo com o tempo que, cara, isso aqui eu tenho mais facilidade do que a média. Você quer saber qual que é a pior versão do João? Me coloca para andar de skate, assobiar, tocando um instrumento.
é o meu pior. A minha pior versão, ela faz contabilidade. Saca? Trabalha 8 horas por dia num escritório. Olha aí. Né? Não encontra outras pessoas. Esse seria o pior de nós. Agora a gente tem a melhor versão de nós. Não, eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem assim, cara, mas é que estão me oferecendo tanto de dinheiro, né? Tal salário. E eu digo, tá, meu, mas tu vai aceitar esse salário? Não importa qual salário que você vai ganhar. Se você vai fazer a sua pior versão, é o pior deal, é o pior acordo que você vai fazer, meu irmão. Quando alguém vira pra você e diz assim, cara, eu tenho aqui $1 trilhão pra você fazer esse trabalho, que é o trabalho que você mais odeia no mundo. Eu sei que, pessoalmente, a gente pensa, tá, eu preciso trabalhar ali, 5 anos, né, ou 10 anos, aí eu formo meu pé de meia e eu não preciso mais trabalhar. Cara, mas você tá fazendo, então, um acordo de 10 anos de sacrifício, de assim, masmorra, de fazer algo que você odeia profundamente, que seu corpo diz não, seu coração diz não, às vezes a sua família diz não. Eu não sei se vale a pena. Não, isso é uma tortura. Em compensação, até tem o outro lado, né? Até porque a gente não sabe se vai rolar esses 10 anos aí, né? Se a gente vai viver esses 5 anos aí que você tá planejando. Agora tem o outro lado, né? Quando você consegue ir descobrindo aquilo que você sabe fazer bem. Eu não tô falando só de fazer bem com habilidade, aquilo que você é elogiada, aquilo que você é aplaudido, aquilo que você é bem remunerado para fazer, que com certeza vai ser também. Mas aquilo onde você se sente útil para o outro. Aquilo onde você sente que quando você faz, alguém sorri. Aquilo que quando você faz, alguém se sente agradecida. Aquilo que quando você faz, alivia a dor de alguém. Às vezes, literalmente. Você tem aí um salão de cabeleireiro, as pessoas saem do seu salão literalmente diferente do que elas entraram. Você tem aí uma fabriquinha de cupcake, as pessoas que recebem o seu cupcake não é só uma farinha com chocolate numa forminha, elas estão recebendo um pouquinho de você ali. Tem um pouquinho do seu carinho, tem um pouquinho do seu dom, do seu talento. Então vai descobrindo ao longo da vida o que você tem de dons e talentos e vai tentando, se você tiver a oportunidade, de empurrar sua carreira, sua profissão nessa direção. Para quando chegar lá na frente, você olhar e falar assim, eu tentei ser o mais útil possível com aquilo que era eu, útil para os outros. Você acabou de transformar a sua profissão na maneira mais prática de você amar o próximo. Você já descobriu, Pianges, o que você sabe fazer assim muito bem? O que quando você faz toca o coração dos outros? Acho que é importante dizer que não é algo que eu descobri cedo, né? Como eu disse, alguém me disse, se mantenha autêntico. Alguém me disse assim, mantenha a sua autenticidade aí. Pequeno, minha mãe, você não é todo mundo, mantenha essa força, essa vontade, né, de fazer diferente. E na faculdade, e as pessoas ao meu redor, mantém isso aí. Mas aos poucos eu fui percebendo que, além de simplesmente comunicar, eu poderia comunicar com o meu melhor, né? Que é aquilo que está mais íntimo. É aquilo que eu mais sou apaixonado. Que no meu caso foi a questão da paternidade. Foi a chegada das minhas 2 filhas e como elas tiveram impacto no meu emocional e no meu caminho para me descobrir também, para olhar para dentro. Então, a partir dessa experiência transformadora, eu comecei a escrever sobre isso e não mostrar para ninguém. Por 10 anos, né? Quase 10 anos, 8 anos, eu escrevia sobre a Anitta primeiro e depois sobre a Aurora e não mostrava para ninguém porque eu tinha um maior medo, primeiro, de descobrirem que eu era um coração mole, que eu era um cara, né, super, conectado com as minhas filhas, porque isso poderia não parecer muito masculino, alguns amigos poderiam tirar onda. Se eu botasse na internet, aí sim podia pintar várias piadas com a minha relação com as minhas 2 meninas, que era a coisa mais preciosa, mais pura que eu tinha na minha vida e que eu não queria que ninguém desrespeitasse. Mas depois de um tempo, eu acho que, em geral, a gente tem medo de mostrar para o mundo o nosso melhor. Porque o nosso melhor, que você está falando, né?
Tem pessoas que fazem algo muito bem e que conseguem desempenhar o seu papel muito bem, mas em geral essa pessoa ela também tem um certo medo. Por quê? Porque ela fazer aquilo muito bem ela é um pouco diferente de todo o resto das outras pessoas. Todo mundo faz do mesmo jeito, de uma forma meio mecânica, meio robótica. Quando você se propõe a fazer algo que é excelente, ou que tem o seu coração, a sua alma, que tem um sorrisão, que tem uma vontade de conectar com o outro, você também se abre de forma muito vulnerável para a possibilidade do outro não te responder o sorriso, para a possibilidade do seu chefe te achar muito felizão, para a possibilidade do seu colega dizer você é muito apaixonado por isso aí que você faz, por esse relatório que você está escrevendo. Relaxa, meu, é só um relatório. Faz aí como um robô, como todo mundo sempre fez. E se você é apaixonado por aquilo, você tem que meio que fingir que não, eu sou um robô mesmo, eu sou um robô, eu não tenho que botar nenhum coração aqui e tal. E aí você meio que se enquadra. Eu acho que eu caí muito nisso. Em alguns momentos da minha vida eu fiz coisas que eu percebia que, isso aqui eu tô fazendo, tipo, cumprindo tabela mesmo, sabe? E tinha vergonha daquilo que era mais profundo e caro, mais puro e mais conectado com o meu verdadeiro eu e com as pessoas que eu mais amo no mundo. Então, eu fiquei muito tempo reticente em mostrar para as pessoas os meus textos, mas quando mostrei também, acho que toquei em muitas outras famílias e pessoas, e homens e mães, e gente que daí me devolveu tanto amor que me dá uma super confiança de continuar, sabe? É meio que um flying wheel, assim, é tipo eu recebo tanto carinho e tantas histórias que, então beleza, eu vou continuar. E acho que é assim que a gente descobre, quando a gente faz esse caminho para dentro, se permite vulnerabilizar, se permite dizer, não, olha só, meu coração, meu corpo diz que é para lá. E isso é ruim, porque em muitos momentos vão te chamar de louco, de idiota, você abre mão de algumas coisas, alguém vai criticar, ou você mesmo vai se sentir uma pessoa, né, desconectada das outras, porque você está fazendo algo que seu coração manda, aquilo que a sua alma quer colocar para o mundo. Mas eu tenho a impressão que aquilo se paga enormemente, assim, sabe? Tem um retorno bonito nesse processo, porque é como se quando você apresenta o seu melhor, por mais que um ou outro não te responda de uma forma afetuosa, você vai começar a encontrar afeto nessas outras pessoas, só que é um afeto para aquilo que você é de verdade. Ninguém está mais te valorizando pela sua forma robótica de produzir, de fazer, de trabalhar. Você está recebendo afeto e reconhecimento pelo que você realmente é. E aí isso é super gratificante, porque alguém, te dá valor naquilo que você abriu o seu coração e disse, eu sou isso aqui. Dá medo pra caramba abrir meu coração, vocês estão vendo? Alguém gosta de mim? E aí, quando você recebe afeto, esse afeto vem pelo que você realmente é. E acho que quando a pessoa dá esse afeto, a sensação é que, na verdade, ela tá falando, eu preciso de você. Assim como você é, né? Você me fez lembrar que nesse processo de a gente ir descobrindo o que a gente sabe fazer bem, talvez uma das coisas mais legais pra gente falar para um jovem que tá começando carreira, ou para um empreendedor que tá pensando em abrir um negócio novo, será que eu vou para cá, será que eu vou para lá? Que critérios que eu uso para escolher que área que eu vou estudar, que área que eu vou trabalhar, que área que eu vou empreender? Um dos melhores conselhos que me deram foi entender que a melhor área para você trabalhar, para você estudar, para você empreender, é aquela que combina aquilo que você percebe que você sabe fazer bem e aquilo que muita gente precisa que seja feito. Não é a área necessariamente que dá mais dinheiro, a que está na tendência, que está na moda, que está saindo nas notícias como essa é a profissão do futuro, agora tem que ser inteligência artificial, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A melhor dica é descubra aquilo que você sabe fazer bem e que muita gente precisa que você faça. Porque tem grande chance de que depois de você fazer isso durante 20, 30, 40, 50 anos, você olhar para trás e falar, eu fui útil, eu amei o próximo com aquilo que eu sei fazer. Agora, é difícil você descobrir o que você sabe fazer bem no começo. Então a melhor coisa que você faz no começo é experimentar. Aceitar, faz um trampo, faz outro, muda de área, né? Viaja. Talvez você tenha nascido com a habilidade de ser o melhor guitarrista do planeta e nunca tocou uma guitarra.
Talvez você tenha uma mão para fazer um entrecô que seria assim super admirado e nunca tentou cozinhar. Talvez você tenha nascido para ser um costureiro, tenha nascido para ser uma advogada, tenha nascido para ser um baita do jogador de futebol, nunca chutou uma bola. Então o que você vai fazer? Vai experimentar, experimenta nas profissões. Cara, primeiro eu vou tentar a contabilidade, eu vou tentar um projeto, vou tentar trabalhar com marketing, eu vou tentar trabalhar com roupa infantil, eu vou tentar ser motorista, eu vou tentar, vou ver. Opa, que o pessoal me elogia, hein? Não os elogios de puxa-saco, né? O elogio real, aquele que fala, cara, realmente eu tenho mais facilidade disso que a média. Vai descobrindo e vai se empurrando para lá. Você falou um pouquinho da sua história, eu trabalhei também como executivo muitos anos. Eu fui descobrindo que eu tenho mais facilidade um pouquinho com números, eu consigo me comunicar, eu sou um pouquinho criativo. Opa, essas coisas combinam com marketing. Só comecei a carreira trabalhando no financeiro. Aí mudei para o marketing. Aí fui para marketings mais... Você era muito infeliz no financeiro? Não. É engraçado isso, porque minha felicidade não estava na atividade que eu fazia, mas eu tinha consciência que eu estava ali aprendendo. Eu brinco que os meus primeiros 4 anos de carreira, que foram em finanças, foram o meu Kumon. De novo, minha relação com os orientais. Eu fiquei muito bom de conta ali, porque eu trabalhava com aquilo, mas eu saía com dor de cabeça de tanta conta que eu fazia lá. Eu falava, cara, não quero ficar aqui pro resto da vida. Mas eu entendi que foi importante. Foi uma passagem, como se eu tivesse feito aula de guitarra há 4 anos. Até que eu descobri, cara, eu sou bom de música, mas não é guitarra. É outra coisa. E vamos experimentar outra coisa. Aquilo não me deixou infeliz, foi um aprendizado. Agora vamos para outra. Comecei assim. Aí eu fui. Meu primeiro produto foi fazer marketing de um regulador intestinal. Olha aí que beleza. Eita, e agora? Depois eu fui para um creme de assadura de bebê. Não, peraí, qual foi o grande slogan que você criou para o regulador intestinal, cara? Não faça cagada! O que você... Cara, eu lembro que era um sachêzinho de um produto que você misturava na água, misturava, vinha cheio de fibra. Eu lembro que um dia eu falei assim, vamos falar que um sachê desse vale por 7 mamões papaya. Olha aí. E valia mesmo? Acho que era Você mais inventou. ou menos isso. Não, tinha lá uma relação das fibras e tal. E aí a gente vai descobrindo como comunicar, como ser criativo, como ser persuasivo, né? E assim foi. E aí eu fui fazendo marketing de um produto, de outro. Eu trabalhei com escova de dente, com remédio para gripe, com chocolate, com bala, com ovo de Páscoa, com creme de avelã. Já trabalhei com Big Mac, com batatinha, com sorvete. Tudo isso muito legal. E eu gostei muito de trabalhar nessas empresas e com essas marcas. Mas um dia também descobri que tinha uma outra versão do João que podia ajudar as pessoas a enxergar as coisas de uma forma diferente, a fazer um marketing melhor, mas a também ter uma relação diferente com o seu trabalho. E é muito louco quando você acha algo que tem uma utilidade muito alta para o outro. Porque cada vez que eu vou lá dar uma aula, dar uma palestra, e quando você faz isso, eu também sinto isso, saio de lá e falo assim, era isso que eu devia ter feito hoje. Massa. Eu também. Era isso. Eu gosto de uma frase e termino as palestras assim, eu podia estar em 1000 lugares, eu escolhi estar aqui. Muito bom. Porque é isso, a gente podia estar em 1000 lugares, todo mundo aqui podia estar em 1000 lugares. Você escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui, velho. Alguma coisa trouxe você pra cá e é uma decisão. Alguém tá ouvindo e tá dizendo assim, mas pô, é uma violência mesmo. Tem gente que não pode escolher, tem gente que não pode mudar, tem gente que começou num trampo e continua nesse trampo pra sempre porque tem boleto pra pagar. Entendo o cara que fala isso, mas também entendo um cara que consegue fazer isso apesar do perrengue. Esses dias conversei com um cara que era motorista e ele falou assim, cara, eu amo o meu trabalho, eu amo ser motorista. Eu falei, que massa. Já dá vontade de abraçar uma pessoa que ama fazer o que faz e que escolheu estar ali. Podia estar em 1000 lugares e escolheu estar ali. Ele falou, eu amo ser motorista, cara. E eu perguntei, tá, mas você estudou? Tá. Estudei, eu fiz TI, estudei logística, trabalhei com administração, sei tudo sobre montagem de computador, mas, cara, eu me achei aqui agora e tal. E ele falava de um jeito apaixonado e contou histórias de que precisava ir um evento de tantos motoristas e ele falou, eu consigo 80 motoristas aqui em São Paulo. E conectou com 80 motoristas e fez um super evento que ele nunca imaginou que ia conseguir. Mas esse salto de fé, essa capacidade de dizer, não, pô, é isso que eu gosto, é isso que eu faço bem,
que os japoneses chamam você, seu background oriental, deve conhecer o termo Ikigai. Ikigai é aquilo que os japoneses chamam de força motriz de viver, é o motivo porque a gente acorda todos os dias. Eles dizem que assim, a nossa busca, na verdade, é por algo que a gente é bom, algo que a gente ama, algo que torna o mundo melhor e, no final das contas, ainda você é pago por isso, né? Então é como se você conseguisse juntar, como você disse, uma habilidade que você tem acima da média, as pessoas te esperam para fazer executar aquela função, porque você é bom. Caraca, o cara é mais fácil para ele fazer isso. Ao mesmo tempo você ama, você começa a amar, né? Você começa a ter reconhecimento e fazer bem para as pessoas, então, eu amo o que eu faço. Ao mesmo tempo você percebe que tem impacto positivo no mundo. Caraca, o mundo vira um lugar melhor. E ainda por cima você recebe por isso. Então, eu sou bom, amo, o mundo vira um lugar melhor e eu sou pago. É como se fosse a nossa busca aqui, a nossa... E não vai acontecer quando você tem 20 anos, porque quando você tem 20 anos você não se conhece direito. Aos 20 anos você tem que experimentar mesmo, experimentar várias coisas, mudar de emprego, e trabalhar com uma pessoa que você acha inspiradora, trabalhar com alguém, trabalhar para uma organização não governamental, talvez alguém que faça bem para o mundo, você cola com alguém que realmente faz um impacto no mundo, e aí você pensa, caramba, pelo menos eu tô aqui fazendo bem pro mundo. Já tem um dos lados do Ikigai, né? Aos poucos você vai descobrindo que você é bom, aí você vai se apaixonando e aquilo começa a pagar as suas contas. Eu acho que é um caminho pra gente chegar lá, né? E eu sempre gosto de contar aquela história do faxineiro da NASA. Que em 1962, o presidente dos Estados Unidos... Você conhece essa? Não. 1962, o presidente dos Estados Unidos... Vocês conhecem essa? Tem cara que conhece, tem cara que não conhece. A gente tem o auditório mais animado do Brasil aqui, gente! E em 1962, o presidente dos Estados Unidos estava naquela corrida espacial e o John Kennedy foi visitar pela primeira vez as instalações da NASA, do projeto espacial americano. E ele chega lá rodeado de jornalistas e fotógrafos e já chega de cara no corredor, tá um faxineiro limpando o chão da NASA, assim. O chão do corredor da NASA. E, cara, sabe como é que é presidente, político, gosta de parar, fazer uma média, tirar uma foto. Tô aqui com uma pessoa trabalhadora, um colaborador aqui da NASA, e parou do lado do faxineiro da NASA e perguntou: o que você faz aqui na NASA? E aquele faxineiro, ele podia ter dito: eu limpo o chão, eu limpo o banheiro, eu passo pano aí nas mesas, eu limpo quando todo mundo vai embora, eu fico aqui limpando. Mas ele olhou no olho do presidente dos Estados Unidos e disse assim: senhor presidente, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Que é muito mais do que simplesmente fazer um trabalho. É ter uma noção de que o que eu faço é maior do que eu mesmo, é maior do que a gente. É essa noção de que, cara, quando a gente faz algo, a gente participa de uma espécie de time que está buscando ser o seu melhor em tudo que faz, né? E que está buscando deixar algo que é grandioso, que é por isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para dizer: olha, pai, olha, mãe, olha o meu desenho, olha eu pulando num pé só, né? Olha o que eu consigo fazer. E acho que a gente vai passar buscando grandes coisas a vida inteira. Eu fico imaginando quem que tá ouvindo a gente agora, sabe, Pianges? Um podcast com esse nome provavelmente gerou interesse em quem trabalha, quem tem a vida corrida, quem tem filho e quem tá falando assim: deixa eu ver aqui na minha correria o que esses caras vão falar. Talvez tenha alguém escutando a gente agora enquanto tá lavando a louça de um restaurante. Talvez tenha alguém escutando a gente agora enquanto tá passando roupa. Alguém que tá levando gente no ônibus para lá e para cá. Alguém que tá no intervalo do almoço. Alguém que tá querendo ir pro trabalho e tá no trânsito. Eu não sei o que você faz, mas eu queria que você escutasse aqui nesse podcast que o seu trabalho hoje é muito importante. Eu preciso do que você vai fazer hoje. Você pode ser o faxineiro da NASA, você pode ser o motorista que levou o Pianges outro dia, você pode ser uma médica, um advogado, um juiz, você pode ser um jogador de futebol, uma cantora, você pode ser uma manicure, você pode ser um motoboy de delivery. O seu trabalho é muito importante. Eu preciso do que você faz. Não importa qual seja a sua atividade, o seu trabalho, se você fizer ele bem feito, com amor, você deixou a vida da minha família melhor. Outro dia eu fui no podcast da Cris Paiva, que se der tudo certo vai estar aqui com a gente em breve, hein, gente? E ela falou assim que um dia ela pediu delivery de comida e o motoboy chegou com a comida e falou assim:
Hoje eu ajudei a colocar comida na sua mesa e você ajudou a colocar comida na minha. Parabéns, motoboy, você entendeu o que é o seu trabalho. Nosso trabalho aqui hoje, nesse podcast, é fazer com que você, no seu trabalho, também consiga perceber o que você faz, consiga perceber a importância, o valor. Talvez você tenha um chefe chato pra caramba! Talvez você tenha um cliente caloteiro! Talvez você tenha um funcionário que só mete atestado! Talvez você tenha um colega de trabalho que só puxa o seu tapete! Você não precisa mudar de emprego para mudar de trabalho. Você pode olhar o seu trabalho de uma forma diferente, dar um sentido diferente para essa correria aí. A correria não vai ficar menor, não vai ficar menos puxada, você não vai ficar com tênis mais confortáveis só por causa disso que a gente está falando. Mas se você mudar a forma que você entende isso que você está falando, vai mudar tudo. Porque quando você muda você acabou de mudar o seu dia. Você acabou de mudar metade da sua vida, que é isso que você chama de trabalho, de profissão. É isso? Tirando o chefe chato. Chefe chato não dá para aguentar. Eu acho que todo ser humano ele não gosta da ideia de ter uma pessoa mesquinha, agressiva, às vezes verbalmente violenta, que explora o seu trampo. Né? Então eu acho que, em geral, a gente tem que buscar ambientes também que sejam gostosos. Pessoas que estejam ao seu redor, especialmente chefe, cara. E outra, tem um monte de trampo e um monte de empresa massa. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço pessoas, mais eu vejo gente criando empresa massa, que vai respeitar o trabalhador, que vai respeitar quem está junto. Então, assim, acho que sim, a gente tem que sempre ressignificar o que a gente faz, sempre olhar o que a gente faz com propósito, com senso de missão. Mas se o seu chefe é mala, meu irmão, se o seu chefe está sendo um pé no saco há anos para você, talvez seja uma boa mudar. Porque tem um monte de chefe massa, tem um monte de líder de verdade, né? Chefe que é inspirador, que é legal, que é um bom gerente, que é um bom diretor, que é além de ser chefe, é amigo também da equipe, sabe? Então eu sou super a favor disso, de buscar líderes, chefes e diretores e gerentes e presidentes e CEOs inspiradores. Porque isso faz bem pra gente mesmo. Já que a gente fez o gancho da chefe, eu queria contar uma história interessante. Vai falar de um chefe horrível ou um chefe legal? Boa pergunta. Eu já tive 14 chefes. Com todos eles eu aprendi muito. Dos 14, 12 foram engenheiros, uma administradora e um marqueteiro. Todos deixaram uma marca. Se você é chefe, se você é gestora, a capacidade que você tem de deixar uma marca na vida de alguém que trabalha com você é gigante, gigante. Aproveite essa oportunidade. Os meus chefes deixaram marcas em mim. Alguns ensinaram a ser um marqueteiro muito bom, outros ensinaram a ser um bom negociador, outros ensinaram a resolver um problema de negócios, outros ensinaram a como que você consegue entrar na política da empresa, porque tem isso também, né? Mas eu tive uma chefe mulher. Primeira chefe mulher, já tive algumas. Primeira chefe mulher. Ela tinha quase a mesma idade que eu. Era só um pouquinho mais velha. Ela tinha quase a mesma experiência que eu. Depois de vários chefes e engenheiros, veio uma chefe administradora. E ela veio para ser a minha líder quando eu já trabalhava há vários anos no mesmo produto, no mesmo cargo, e ela era nova. Então, eu sabia muito mais coisas que ela sobre aquele tema ali. Só que ela, Cris, você sabe que eu estou falando de você? Foi a primeira que chegava numa reunião, parava tudo, olhava para mim e falava assim: João, como é que você tá? E a primeira vez que ela fez isso, eu tomei um susto. Eu não preciso que fiquem me perguntando como é que tá. Não, tá tudo bem. Tá. Ela parou e falou: não, peraí, João. Tô vendo que você tá um pouco diferente. Como é que você tá? Antes da gente começar aqui, eu quero saber se você tá bem. Cara, foi a primeira vez que alguém fez isso comigo. Foi uma chefe mulher que foi sensível, que entendeu e que me ensinou a lição da importância da sensibilidade. Até hoje eu tô aprendendo, já errei muito por aí,
Mas até hoje eu tô aprendendo o valor de você ser um chefe Meu, sensível. e você aprendeu muito bem, porque você é um cara muito sensível mesmo. Toda vez que a gente conversa ou tá profissionalmente envolvido, você sempre é um cara, você está bem? Você tá legal, cara? Tá todo mundo bem aqui e tal? Olha aí, Isso é Cris! Olha aí, Cris! isso é uma qualidade muito bonita. E é muito bom quando a gente esbarra em chefes assim, né? Inspiradores e tal. Você falou pô, independente que você fazer aquilo com paixão, né? Com significado e tal. O meu educador favorito se chama Alexander Sutherland Neill, né? Ele já faleceu em 1921 e ele fundou uma escola nos arredores de Londres, uma escola chamada Summerhill. Fica pertinho de Londres e está em atividade até hoje. A filha dele que toca a escola. E é uma das primeiras escolas democráticas do mundo. A proposta do Alexander Sutherland Neill era, tipo, respeitar uma criança como se fosse uma pessoa. Que na época era totalmente revolucionário. Eu acho que até hoje ainda é meio revolucionário você dizer que uma criança é uma pessoa, pô. É uma pessoa, você não pode bater. Um adulto que bate em adulto é errado. Uma criança que bate em adulto é errado, né? Um adulto que bate em uma criança não pode ser certo, né? Então a gente naturaliza alguns tratamentos com criança que se a gente chama essa criança de pessoa, a gente já, opa, é mesmo, precisamos respeitar mais. E ele falava isso lá em 1921, fez uma escola em que toda criança era respeitada e que principalmente era respeitada assim no seu potencial. Então ele conta de alunos que chegavam na escola e como era uma escola pouco tradicional, né, mais diferente, acabou absorvendo aluno problema de Londres e de toda a Grã-Bretanha. Então chegava as crianças lá e diziam assim, cara, não quero estudar. Ele dizia, beleza. O que você quer fazer? Quero correr na floresta. Beleza, corre na floresta. E ficava a criança correndo um mês, assim. Dali a pouco ela olhava assim, o que vocês estão fazendo ali? Ali é aula de geografia. O que aprende em geografia? Ah, isso. Legal, gostei. Entrava e tinha aula de geografia. Depois, e ali? Matemática. Gostei. Aí ela tinha aula de matemática. E eventualmente essas crianças se tornavam ótimos alunos ou fantásticos alunos nas áreas que eram mais interessantes para eles, porque eles tinham toda essa liberdade, então eles só focavam no que eles queriam e se tornavam engenheiros, diplomatas, CEOs. E ele diz que formavam, né, milionários lá em Summerhill. Ele conta assim, de Summerhill já saíram milionários, CEOs, diplomatas, políticos, saíram também taxistas, donos de padaria, costureiros, né, costureiras, saíram professoras, e ele diz assim, uma única coisa a gente não formou aqui em Summerhill, uma pessoa infeliz, que deveria, eu acho, ser a busca de toda instituição de educação. Não formar uma pessoa infeliz, porque é a pessoa infeliz que vai lá na frente causar uma maldade, uma perversidade, ser um mau chefe, ser um chefe ressentido, achar que sucesso tem a ver com passar por cima dos outros, com pisar em cabeça, com mandar numa equipe, com subjugar funcionário. No final é isso, é uma pessoa profundamente infeliz. E nunca aconteceu de uma pessoa feliz fazer tudo isso que eu estava falando, sabe? Subjugar, tratar o outro mal, através da sua grana provar que é mais do que os outros ou tentar mostrar que é mais do que os outros. Então, eu acho que faz muito bem um educador que se percebe, educador, pai, líder, que se percebe como um agente de descoberta de potenciais. Pô, esse cara ele pode não ser muito bom nisso, mas onde que esse cara é bom, cara? Onde que esse cara vai... Talvez não seja no financeiro, vai ser no marketing, sabe? Talvez seja no marketing, mas ele tá precisando... como é que você tá? Ele tá precisando desse olhar, assim, dessa capacidade de olhar para o outro e investigar a emoção, né? Ter um pouquinho mais de inteligência emocional. Esse papo me fez lembrar, Pinhas, de uma história que pouquíssima gente sabe. Eu quase nunca contei publicamente, eu acho que eu nunca contei numa aula, numa palestra, nada. Mas eu casei com a Nathalie 15 anos atrás, um mês antes do casamento, exatamente um mês antes do casamento. Eu morava com os meus pais e um dia, lá para as 5 horas da manhã, escutei um estrondo, pá! Entrou uma quadrilha dentro da minha casa. E entraram, era uma casa antiga, meu pai já era aposentado, minha mãe foi dona de casa, então não sei qual que era o motivo.
Eles entraram, chegaram com a informação de que naquela casa tinha um cofre. E não tinha cofre nenhum, mas eles chegaram com aquela informação. E eles vieram, todos armados. Cadê o cofre? Cadê o cofre? Fizeram aquelas coisas de assalto tenebroso na madrugada. Me colocaram debaixo de um lençol, apontaram a mão na cabeça, começaram a ameaçar, fazer isso, fazer aquilo. Cara, destruíram tudo da casa. De repente, viram que não achavam o cofre, pegaram, foram embora. Trancaram a gente num quarto e a gente escutou um carro indo embora. Dali 5 minutos, a gente lá preso no quarto, não sabia o que fazer, a gente escuta eles voltarem. Voltaram, subiram, abriram a porta de quarto de novo, jogaram o entregador de jornal. Cheio de jornal. Ô vacilão, isso é hora de entregar jornal. Fecharam a porta, foram embora de novo. Caraca. No meio do assalto. Que doido. Foram embora. E o que aconteceu? Virou um trauma ali. Há 1 mês do meu casamento. Caraca. E no meio de uma sequência de acontecimentos, o que aconteceu foi que roubaram o dinheiro da minha lua de mel. Eu tinha juntado aquele dinheirinho que a gente ia usar para viajar e acabei ficando sem o dinheiro da lua de mel. E eu que era um cara super workaholic, empenhado no trabalho, que estava sempre lá, me vi assim, sem o chão. Porque tinha perdido a paz, vivido um trauma, tinha sido roubado. Só que nessa época, sabe quem era minha chefe? A Cris. A Cris. Que eu falei aqui. E a hora que eu cheguei no trabalho depois disso, traumatizado, não sabia o que fazer, o que falar, falei, cara, ela chegou e falou, nós vamos te ajudar. O pessoal todo lá da P&G, que a gente trabalhou juntos, fizeram uma vaquinha, conseguiram juntar metade do dinheiro que roubaram da lua de mel. E o que aconteceu? Não rolou Caribe, mas rolou, né, um litoral ali brasileiro. A viagem já estava toda, as passagens estavam compradas, mas era o dinheiro que a gente ia gastar lá. O hotel, da comida, né? O que aconteceu? A gente foi para a lua de mel, lua de mel meio mochilão. E a gente tem aquelas memórias da gente indo comer num lugar. Puxa, hoje a gente podia ir num restaurante, né, na lua de mel? Vamos. Chegava lá, pedia só uma entrada, dividia, aquele copo na mesa assim, a gente colocava embaixo da mesa, abastecia com a garrafa de refrigerante que a gente comprou no supermercado, coloca ali de volta. E ficou uma história que não foi de algo ruim que aconteceu, mas de colegas de trabalho e de uma chefe que foram sensíveis e que entenderam que a gente não está lá só para produzir, para trabalhar, mas para a gente se ajudar, né? Para a gente conviver, para a gente passar metade dessa vida juntos. Então, obrigado aí, galera da P&G. Essa é uma história que pouquíssima gente sabe. E de alguma forma é mais bonito, né? Do que, assim, claro, eu acho que o trauma, não estou falando disso, mas eu estou falando da beleza que existe quando outros seres humanos te ajudam a realizar um sonho, né? Se unem ali para realizar um sonho que talvez não seja, né, o completo, como vocês planejaram, mas mesmo sendo pela metade, é mais bonito o pela metade, né? Por ter envolvido outras pessoas, né? Essa imperfeição da vida, eu acho que é a coisa mais interessante, é o que mais me interessa. A ideia de a gente, como a gente brinca, né? Tem muitos canais no YouTube e alguns podcasts que vão dizer para as pessoas, se você fizer isso, você vai virar um milionário, né? Vai virar um bilionário em 6 passos e tal. Faça isso, que, né, que você vai ser um sucesso financeiro. E aí essa ideia meio mecânica de virar um sucesso, né? Só fazer esse passo a passo, eu acho que é até meio frustrante quando o sucesso chega. Se chegar, né? Não sabemos se funciona, que eu nunca tentei esses 6 passos, mas se chega esse sucesso, é um sucesso meio robótico, assim, né? Você sente assim, beleza, veio só o dinheiro. Não veio todo o esforço, não veio toda essa imperfeição de esbarrar e passar por dificuldades e ter gente que te ajuda. Ou seja, a beleza da vida é essa construção dos afetos. E sucesso para mim é isso. É chegar no final da vida com a maior quantidade de pessoas que
que gostam de mim e a maior quantidade de pessoas que eu gosto de estar perto, de estar junto. E não sou eu que estou falando porque não tenho tanta grana, então eu falo essas coisas. Eu estou falando porque eu sinto que isso é o real para mim. Quanto mais eu construo afetos, mais isso me traz sensação de felicidade. E, eu ouço outras pessoas, né, que têm mais sucesso do que eu, que têm mais dinheiro do que eu. Tem um documentário do Anthony Bourdain que perguntam para ele quando você se sente mais feliz. Cara, o Anthony Bourdain é um chefe de cozinha que viajava todos os países do mundo, que ficou nos melhores restaurantes, que comia nos melhores restaurantes do mundo, que ficava nos melhores hotéis do planeta Terra, que conversava com todas as celebridades do planeta Terra, tinha acesso a lugares que bilionários não têm acesso. No documentário, alguém pergunta para ele qual o momento que você é mais feliz. Ele diz, cara, quando eu tô fazendo um hambúrguer queimadão no quintal de casa com a minha filha, quando eu tô com a minha filha, né? Então, você começa a ouvir... Warren Buffett, numa entrevista, ele diz assim, que ele tinha uma amiga que passou por Auschwitz e ficou num campo de concentração. E que antes de ir para o campo de concentração, ela tinha uma família que cuidava dela, que escondia ela dos nazistas. E que a vida toda, mesmo depois que ela saiu do campo de concentração, ela era muito grata àquela família que escondia ela. E ela diz que a sensação que ela tem é que assim, aquela família é o que você deve cultivar ao longo da vida. E nessa entrevista o Warren Buffett diz, eu tenho aqui bilhões, mas eu só posso usar um terno por dia. E eu só dirijo um carro por vez. Eu só durmo numa cama. Por mais bilhões que eu tenho, eu não consigo ter 300 camas, eu não consigo dormir nas 300 camas. E ele diz, o grande lance da vida é ter a maior quantidade de gente que te esconderia de um nazista. Uau. Que colocaria a vida deles em jogo para proteger a sua. O velhinho diz, né? Se o velhinho diz, se essas pessoas mais sábias, mais bem-sucedidas, com mais dinheiro, com mais realizações do que eu, acho que eu tenho que ouvir e aprender com eles. Pois é, o Pianges falou aqui sobre sua definição de sucesso e a sua definição. Escreve aí nos comentários pra gente o que é sucesso para você. Boa. Cada um tem uma definição, né, Pianges? Se eu fosse falar a minha, também é uma definição um pouquinho diferente. Eu não tenho como esconder que eu sou uma pessoa de fé, então para mim, sucesso é colocar um sorriso no rosto de Deus. Agora, o que Deus quer que a gente faça, né? Você vai precisar entender aí os seus, mas com certeza tem a ver com amor, tem a ver com você dar para o outro, tem a ver com você ajudar, você estender a mão. Isso é muito mais sucesso do que aquela conta, do que aqueles aplausos, do que é tudo legal, hein? Com certeza. Só não é suficiente para encher o coração daquilo que a gente busca. E se nós somos a imagem de Deus, se namastê é o meu Deus saudando o seu Deus, se entusiasmo é essa sensação de estar cheio de Deus, de alguma forma, seu objetivo de sucesso é botar um sorriso, né, no rosto de Deus, acaba que cada vez que você põe um sorriso no rosto de uma outra pessoa na sua frente, você está cumprindo seu papel de sucesso aqui na Terra. É isso aí. Espero que muita gente sorria assistindo esse podcast aqui, que a gente ajude vocês a encontrar um pouco mais disso no dia a dia. A gente vai ter uma série de pessoas que vão passar aqui com a gente conversando, vamos trocar ideias sobre família, sobre trabalho, gente muito bacana, para falar um pouco mais sobre isso aí nos próximos episódios, né não? Boa, João. Acho que como você falou no início do episódio, fomos uma boa companhia, espero que tenha sido agradável para você que estava com a gente no seu ouvido, ou na sua televisão, ou no seu celular, ou no seu computador aí no YouTube, e de alguma forma, obrigado por nos acompanhar também. Deixa o seu comentário, diz o que você achou, dá sugestões, fala sobre o seu sucesso, sobre o seu coração, fala sobre os bons chefes que já passaram na sua vida, fala sobre a sua escola e fala sobre a sua infância, né? O Saramago dizia, eu gosto de dizer e repetir sempre, o que sobrou do nosso melhor da criança que a gente foi um dia. O que o mundo não arrancou daquela criança boa que a gente foi quando era pequeno. Então, escreve nos comentários aí, felicidade de estar aqui com você, irmão, e espero que muita gente boa passe por esse sofá. Muito bom, nós não vamos ficar terminando aqui pedindo para você se inscrever no canal, para você deixar um comentário, mas nós vamos sim pedir para você refletir sobre tudo que foi falado aqui hoje e contar para todo mundo, né?
Conta aí pro pessoal que esse podcast é muito legal para mais gente ouvir isso aqui e ser impactado no seu dia a dia. Gostou? Boa correria aí para você, hein? Boa! Até a próxima, valeu! Trabalho, família, família, trabalho. Existe um lado divino no corre nosso de cada dia.